Bom dia, boa tarde, boa noite, família Palmeiras. Começando mais um Crias do Amit, um programa dedicado às categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nosso segundo episódio, segunda edição, depois de 4 jogos das duas principais categorias aí, Sub-17 e Sub-20. Então nós vamos fazer esse programa hoje com os dois titulares, vamos assim dizer, do Crias do Amit, que são Léo do Infos Palestra e Tylon. Dá um tchauzinho aí. Não vou pedir a palavra de vocês hoje não, que hoje é rápido. Hoje é lá e cá. E o nosso convidado, o André Galassi, um especialista, acompanha no Twitter sobre a base, faz parte também do nosso palestra. Desde já a gente agradece sua presença e muito obrigado por aceitar nosso convite, André, que tem uma boa participação com a gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu sou muito fã de vocês, já falei isso inúmeras vezes. É uma honra estar aqui falando de categorias de base, que é onde eu domino mais, onde eu escrevo mais na nossa palestra. Me sigam na rede social aqui embaixo, meu @André Galassi. E é isso, bora falar de base, porque a base não para, é jogo quase todo dia, inúmeras categorias aí. Então vamos com tudo, porque tem assunto de sobra. Perfeito, vamos lá. E, obviamente, a gente pede o seu like nesse início de programa, sua inscrição aí no Amit, seu feedback nos comentários do vídeo. É importante demais para a gente continuar nas próximas semanas a falar do Palmeiras, a falar das crias da academia. Tem uma artezinha aqui para compartilhar, aquela capa que a gente já conhece, né, das categorias, esses jogadores que fizeram parte da base do Palmeiras e já figuram no elenco profissional, sempre com a ressalva do Luan Silva, que a gente só vê nessa foto, porque não está participando aí do Palmeiras efetivamente nos jogos. Bom, Léo, vou começar com você. O Palmeiras teve uma semana movimentada e o Sub-17 arrancou 2 grandes vitórias aí nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Exato. 2 boas vitórias contra a América e também contra o Grêmio. Destaques coletivos, como a gente falou no primeiro programa, o time do Palmeiras Sub-17 é um time muito bem treinado, tem bastante jogadas, teve até gol de voleio que vai passar, acho, daqui a pouquinho. Então, muitos destaques individuais. E aqueles destaques que a gente falou no primeiro programa, se você não assistiu, assista o primeiro programa, alguns destaques que falamos lá no primeiro programa foram destaques novamente. Cauã, que é o destaque desse Sub-17, assumindo o protagonismo. A gente falava tanto do Giovani, mas nesse momento o Cauã vem sendo o grande destaque, até porque o Giovani estava na seleção Sub-17, foi destaque na seleção Sub-17, mas no Palmeiras o Cauã vem sendo o grande destaque. E aquilo que a gente falou no primeiro programa também, como é consistente o time Sub-17, treinado pelo Arthur Retiro. O Arthur Retiro faz o seu time jogar muito bem, e isso faz com que o time do Palmeiras renda muito bem. Tylon, o time do Sub-17 em comparação com o Sub-20 nas 2 rodadas foi o que teve mais alterações, né? O Retiro mexeu bastante aí na equipe em um jogo em relação ao outro. O que você viu dessa vitória sobre a América em 3-1, 4-1 sobre o Grêmio, 2 vitórias maiúsculas, que dá já a classificação do Palmeiras à próxima fase do Brasileirão Sub-17? Exatamente, Palmeiras muito bem, né, nesse grupo A do Brasileirão Sub-17, só perdeu um jogo para o Flamengo, né, exatamente na primeira rodada, e já está classificado, né, para a próxima fase, enfrenta ainda o São Paulo nessa 9ª rodada, mas aí apresentando uma consistência, tanto em resultados quanto em desempenho muito grande. Nesse jogo contra o América teve como desfalque o Giovani, né, que estava na seleção, assim como o Luiz Freitas e também o Gabriel Vareta. A gente pode ver de modificação entre as 2 partidas que o Arthur Retiro mudou um pouco ali o meio de campo, né, para acomodar o Thales, que estava muito bem nesses 2 jogos, né, marcou em ambos, principalmente o gol de voleio que o Léo já deu destaque. Ele passou a usar o Jean Carlos, que a gente também já falou bastante dele aqui, como lateral esquerdo, né? Ele é um volante de canhoto também, podendo jogar ali, fazendo a saída de bola pela esquerda. Então, esse é um destaque tático aí de uma mudança que o Arthur Retiro fez entre essas 2 partidas. Mas falando um pouco dos 2 jogos, o Palmeiras até teve alguma dificuldade para criar um pouco mais contra o América Mineiro. Até me irrita um pouco porque a comentarista da Eleven, né, que passa os jogos, a plataforma responsável pela categoria de base, fala muito que o Palmeiras tenta centralizar muito o jogo a partir dos seus meio-campistas e falta um pouco de amplitude, mas muitas vezes eles não acompanham, né, diariamente a categoria de base e o próprio trabalho de tiro, que tem meio-campistas muito capazes, né, de se associar entre eles, de ter tabelas rápidas ali por dentro, sempre saindo alguém na cara do gol,
e justamente assim que o Palmeiras conseguiu os pênaltis, onde o Cauã e o Alan marcaram nesse jogo contra o América. No jogo do Grêmio, o Palmeiras acho que teve um pouco mais de facilidade, né, apesar de sofrer um pouco com as transições no segundo tempo, mas depois foi capaz de matar o jogo. Os destaques, claro, passam muito pelo Cauã Silva, o cara que participa praticamente todas as jogadas ali pelo lado esquerdo e também por dentro, e também para o Thales, que é um meia, né, apesar de usar 9 nesse último jogo, um meia que pisa bastante na área, que tem ali uma perna esquerda muito talentosa e que está rendendo bons frutos aí nesse Sub-17. Também para o Hendrick, né, que participou tanto de gol contra o América Mineiro, também sofreu pênalti nesse jogo contra o Grêmio, vem entrando aos poucos ali, ele que tem ainda 15 anos. Boa, Tylon. E agora eu convido o André a comentar em cima, obviamente, das imagens dos melhores momentos da vitória sobre o Grêmio, e eu já lanço uma pergunta, né? Ficou a dúvida aí de quem vai ser o protagonista. O Giovani, obviamente, tem saído mais dessa categoria para atender a outros chamados, mas o Cauã é, obviamente, hoje aquele que a gente tem que olhar com olhos de, vamos dizer, olheiro mesmo, para que o Palmeiras fique de olho para, obviamente, não queimar etapas, mas é um cara que, obviamente, daqui a pouco pode estar à disposição tanto do Sub-20 quanto do profissional, né, André? Com certeza o Cauã se projeta para já nas próximas etapas aí frequentar o Sub-20, quem sabe começar a ter olhares da comissão técnica do Abel. É claro que o Giovani é o grande protagonista dessa categoria, mas desse campeonato em si, o protagonista é o Cauã, né? O Cauã é quem mais jogou, o Giovani passou pela seleção, passou pelo Sub-20, pelo profissional, e ele, apesar de ser o Giovani de qualidade que a gente conhece, quem tá neste campeonato atuando mais é o Cauã, tá tendo destaque. O Cauã tem média de participação em um gol a cada 46 minutos em campo. O Giovani no Sub-17 no passado tinha um gol, uma participação em gol a cada 58. Então o Cauã está conseguindo abaixar essa marca do Giovani da temporada passada. Vocês falaram da escalação do Arthur Itiro. O Arthur Itiro que durante toda o Campeonato Brasileiro, sempre com um padrão, mudando poucas peças. E a gente viu nesse jogo, já que ele já mudou mais, porque a equipe contra o Grêmio entrou praticamente classificada, né? Era só uma catástrofe enorme que tiraria o Palmeiras. E então ele já mudou, já começa a testar. O Robert Dias, que é lateral direito, jogando na lateral esquerda, machucou, já colocou o Jean, e na base do Palmeiras a gente sabe como são os jogadores polivalentes, então acredito que até no próximo jogo contra o São Paulo mude mais ainda, ele dê chances àqueles que têm atuado menos. É uma categoria muito boa e me surpreende, até falando um pouquinho mais aqui, indo um pouquinho mais a fundo, me surpreende o trabalho do Arthur Itiro. Além de toda a qualidade dele, a qualidade de jogadores, de conhecer bem os jogadores, no ano passado eu criticava muito a transição defensiva. A equipe às vezes tomava contra-ataques, tomava gols de contra-ataques inúmeras vezes, e esse ano está diminuindo isso. O Arthur está conseguindo dosar, equilibrar mais defesa e ataque, e essa equipe está ficando muito consistente. É uma equipe que faz muitos gols, uma equipe que toma poucos gols e deve ir longe na competição. Muito bem, os melhores momentos passando aí. Você está vendo o jogo contra o Grêmio, repetindo, em que o Palmeiras venceu por 4-1, 2 gols do Thales, um do Cauã e um do Daniel. Léo, algum outro destaque, alguma questão? O Itiro provavelmente estará com a gente em alguma das edições do Crias do Amit, né? Já foi feito o primeiro contato, já está em sondagens aí do Crias do Amit, vai ser muito legal poder falar com ele para entender. E, obviamente, o Tylon faz um comentário interessante. A gente querer exigir algumas coisas da categoria de base, como jogo por fora, tal, sendo que os caras por dentro sabem muito mais o que fazer naquela condição do jogo, né? Às vezes falta até um tato aí, um bom senso. Exato. A gente tá vendo os melhores momentos de muita bola centralizada mesmo, e aí quando precisa de mais velocidade, o Palmeiras passa um pouco o campo, mas a gente tem muita qualidade no meio. Esse golaço, gol de categoria do Cauã. Então ele vem sendo grande destaque. Eu acho que é isso. A gente espera muito do Giovani, mas esse momento onde o Giovani está fazendo profissional, sub-20, seleção, o Cauã, com a camisa 7 do Palmeiras, um ponta rápido, bons, o Palmeiras fique de olho. Camisa 7, rápido, jogando aberto. Dudu está de volta ao Palmeiras, mas quem sabe não temos
um novo substituto. Mas é muita calma, o Sub-17 ainda tem muito que maturar, e o Sub-17, que em breve estará no Sub-20, possa dar bons frutos e nesse campeonato chegar bem longe. E o gol do Grêmio que passou agora teve um erro defensivo aí do Serafim, se eu não me engano, mas é super normal, né, Tylon? A gente terminando de ver esses melhores momentos, não comprometeu em nada, né, mas foi uma transição, e é óbvio, palmeirense, aquele mais corneta, como todos somos, tem que entender que aí é hora de errar. Que bom que erra aí, né? Para que, obviamente, tenha maturidade lá na frente. Exatamente. Esses times da categoria de base do Palmeiras, né, estão muito acostumados a jogar com a linha defensiva bastante alta, tentando pressionar sempre quando perdem a bola no campo de ataque. Então é muito normal que às vezes sofra alguma transição, que às vezes tenha algum gesto técnico errado dos zagueiros, até por não estar na formação completa, né, na categoria de base. A gente vê isso bastante na Europa, em alguns times que se propõem a jogar assim. O próprio Ajax, né, que desde das categorias de base tem um modelo de jogo propositivo, ofensivo. Alguns zagueiros também sofrem, né, com alguns erros, né, por estar muitas vezes expostos ali na linha defensiva. Então é normal, serve justamente para aprender, né, aos poucos, e como o André bem disse, o Arthur vem tentando corrigir, né, esses erros, tanto na questão tática quanto também técnica de cada um das individualidades. Perfeito, está aí o último gol de pênalti do Daniel, e agora a tabela desse grupo A. O Palmeiras é vice-líder com 19 pontos, em 8 jogos tem 6 vitórias, um empate, e a única derrota, como o Tylon lembrou no início, foi para o Flamengo no começo da competição. O próximo adversário é o São Paulo, mas o Palmeiras já está classificado aí para a próxima fase da competição. Os números totais na temporada, o Cauã, que isso, não tem o que falar, são 12 participações em gols, 7 gols, 5 assistências, seguido pelo Alan, né, tem 8, Jean Carlos, Thales, Evandro, Luiz Freitas, o Giovani, que obviamente vai para o profissional, passa pela seleção, enfim, é muita coisa e obviamente não foi tão utilizado. Certamente se tivesse no calendário normal, nas condições normais de temperatura e pressão, estava juntinho lá do Cauã, dividindo esse protagonismo. E os outros jogadores como o Hendrick, muito jovem, já participando também do Sub-17. Vamos avançar então agora, passar para o Sub-20. Vou tirar aí do rodapé do nosso programa os gols. Nós vamos agora conhecer o que aconteceu, né, no Sub-20, o Palmeiras que estreou no Campeonato Brasileiro, que começou um pouquinho mais tarde. O Palmeiras saiu precocemente da Copa do Brasil, vencida pelo Coritiba, né? O Coritiba venceu nos pênaltis o Botafogo na Copa do Brasil e o Palmeiras caiu pro Avaí nas quartas. O Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense, estreou num jogo com as imagens péssimas do CT do Dragão, não deu nem para ver o jogo, uma imagem, parecia uma webcam, daquelas antigas que a gente usava, né? Triste até por ser uma categoria que merece muito mais, assim como o futebol feminino tem hora que a gente não consegue ver o jogo de tão ruim que é a transmissão. Mas tá aí, o Palmeiras empatou nesse primeiro jogo com o Atlético Goianiense fora e venceu o Bahia num jogo duríssimo, nesse dia 1º de julho, hoje, onde estamos gravando esse programa, com o gol do Henry. André, o que você viu? Palmeiras Sub-20 um pouquinho mais diferente do Sub-17, tendo mais dificuldades na temporada, e até cito um dos motivos. A gente tem usado vários dedos no profissional e acho que o treinador tem tido dificuldade, apesar de ter tanto jogador bom, em fazer esse time ter um padrão. Como você bem disse, o Sub-20 encontrando mais dificuldades, e dificuldades que a gente já conhecia nesta temporada. Na Copa do Brasil Sub-20 a gente pecou na mesma coisa. A gente martelava e não criava, e encontrava dificuldade para achar espaços, para finalizar, para criar jogadas de forma geral. É óbvio que tem o fator dos desfalques, né? Se os crias da academia não estão sendo relacionados todos os jogos do Abel Ferreira, no dia a dia do treinamento, a maioria deles estão participando. Então, querendo ou não, eles jogam no Sub-20, só que não participam de todos os treinos com o Wesley Carvalho. E isso pesa, a gente precisa dosar na hora do comentário, analisar todo esse contexto. O caso de Vanderlan, Garcia, o Michel, que não está nem jogando no Sub-20, esse sim está apenas com Abel Ferreira, Pedro Bicalho, Fabinho, o próprio Juan Santos, que é titular aí, vem treinando muitas vezes com a equipe profissional. Então, muitos desses problemas vêm através dessa, abre aspas, falta de treino, né? Falta o espaço, não tem tempo. Então, mesmo sendo um elenco muito, muito gordo, né? São quase 50 jogadores. Bom, prosseguindo então, Tylon, quero pedir sua opinião. Apesar de o primeiro jogo ter sido praticamente impossível de ver na transmissão,
o Wesley Carvalho mudou só um nesse time titular que começou o jogo diante do Atlético Goianiense, que foi a entrada do Pedro Bicalho no lugar do Vitinho, né? É uma mudança pontual, acho que não interfere muito no que ele pensa sobre o jogo. Mas como você vê o Palmeiras no Brasileirão Sub-20 apenas em segunda rodada? Também contou com alguns desfalques, né, incluindo do Gabriel Silva, que era um dos melhores da temporada, né, artilheiro, teve uma lesão, então o Newton Williams assumiu a vaga dele no ataque. E é um Palmeiras que muitas vezes chegava ali na área e pecava muito por conta de uma escolha errada, né, do seu jogador ou por conta de uma defesa do goleiro. Então perdeu muitas chances de gol nesse jogo contra o Atlético Goianiense e também hoje contra o Bahia, como a gente vai ver aí nos melhores momentos, que você vai projetar. Mas, enfim, é um time que ainda procura melhor formação, né? Tem também o Marino Inestrosa, que está na seleção sub-20 colombiana, e perde bastante sem ele, né? Sem ali a alternativa individual, do drible, do improviso. Então, muitas vezes chegava a partir do cruzamento na área, a partir de alguma enfiada de bola, e não conseguia finalizar da melhor maneira ao gol. Abro o destaque aí para o Bruno Menezes, que estava perdendo um pouco de espaço, principalmente no ano passado por conta de uma não renovação de contrato, também não jogou tanto na Copa do Brasil, mas assumiu a vaga de titular nesse Brasileiro Sub-20, e para mim foi um dos melhores em campo nos 2 jogos, apesar de hoje ser substituído, uma alteração que não entendi, mas enfim, opções do treinador. O Kevin também, né, tem um bom drible, renovou recentemente o contrato, mas ainda peca muitas vezes na escolha da melhor jogada, mas enfim, é um time em construção que aos poucos vai encontrando aí a sua melhor formação. Então o panorama é que o time claramente tende a melhorar, né, com o passar da temporada, mas apesar disso também é um time que vai encontrar uma sequência grande de jogos a partir de agosto. Vai ter também o Paulista, né, sub-20, onde pode dar rodagem para outros jogadores. Então, tanto o Wesley Carvalho quanto o Gilmar, né, seu assistente, vão ter que procurar aí saber dosar seu elenco para também dar oportunidade para eles no profissional, que muitas vezes vem ganhando espaço. Léo, a gente está vendo os melhores momentos, o campeonato começou agora e, obviamente, a gente sempre comenta que o importante da categoria de base não é ganhar o campeonato, mas sim revelar os melhores jogadores da competição. Mas ganhar também é bom, né? O palmeirense não se basta, né, das revelações. E o Palmeiras, para você, tem condição de ganhar o Brasileirão Sub-20, olhando, obviamente, todo o cenário. Mais um jogo difícil, né? O Palmeiras fez o gol com o Henrique tenta agora dar essa volta por cima depois de uma passagem, obviamente, prematura e conturbada, lesão e tudo mais. Como você viu esse jogo contra o Bahia e as pretensões do Wesley para essa competição? Foi um jogo muito difícil. O Palmeiras, diferentemente do Sub-17 que a gente comentou há pouco, que busca sempre o meio, o Sub-20, até por característica, por exemplo, do Newton, tenta sempre buscar os laterais ou os pontas para cruzar, para que ele se aproveite do seu vigor físico ou até mesmo do seu tamanho, como nesses vários lances, sempre os laterais se projetando, os pontas, para aproveitar o tamanho do Newton na área. E aí, o gol do Palmeiras, o gol do Henrique, subiu muito bem, fez o gol. Então, o Palmeiras de uma característica diferente do Sub-17. Um time mais forte fisicamente, um time que busca mais as jogadas pelo alto. Não sei se vai brigar pelo título, porque eu vejo que essa categoria nesse momento está muito dissolvida, um modelo novo que muitos jogadores em transição, com 18 anos, 19 anos, alguns outros sendo usados no profissional, mas acredito que com a força que tem essa garotada pode sim chegar longe, mas não vejo com a mesma força que tinha o time lá atrás, com Gabriel Menino, Patrick de Paula e outros jogadores que estavam constantemente disputando juntos. Nesse momento, o Palmeiras vê de uma outra maneira e acaba ainda prejudicando, entre aspas, o trabalho do Wesley Carvalho. A gente está vendo aí a tabela do Brasileirão que começou há poucos dias, né? São 2 jogos apenas, o Palmeiras, um empate e uma vitória, está na 8ª colocação. Só o G8 aí, tá, galera? Porque senão ficaria muito pequeno para a gente ver. O São Paulo e o Flamengo são os únicos que conseguiram 2 vitórias, né, nessa sequência. Eu quero perguntar para o Galassi, a gente citou o Newton, já fez os 2 jogos como titular, já até atuou no titular do Palmeiras em algum momento, mas há muita dúvida, né, sobre a capacidade que ele vai ter de se desenvolver, obviamente por vir de uma escola que não é tão conhecida, e é nítido, me parece, que a escolha é mais física, é um cara grandalhão, que obviamente vai ter vantagem física, não sei se tanto técnica, mas você vê um jogador para se desenvolver como profissional mesmo,
Eu tenho muitas dúvidas. A gente vê outros jogadores, por exemplo, com muito mais recurso, né? O que falar sobre o Newton? Obviamente, eu quero que essa opinião e a nossa opinião seja pautada na base mesmo, na formação. Ele não está pronto para o profissional, é definitivo isso. Talvez o Newton precise de mais tempo do que realmente ele tem nas categorias de base. Ele estoura a idade em dezembro e o Newton, para mim, é um projeto a longo prazo. Seria um cara para mais 2 anos ser trabalhado. É um cara, quando você vê ele atuando, você sabe que não se desenvolveu tanto igual outros atletas dessa idade dele. Eu vejo potencial nele, é um cara que dentro da área é matador, mas ele ainda peca em muitos recursos técnicos e a gente já está em julho, ele tem meio ano para acabar o período dele de categorias de base. Seria um cara que, se o Palmeiras tivesse sub-23, ele iria para o sub-23 se desenvolver lá. Então a questão do Newton complica um pouco a análise isso. É um cara que você vê que conseguiria desenvolver bons recursos, mas tem a questão do tempo, esbarra no tempo. Teremos em 6 meses conseguir desenvolver tanto assim o Newton? Ele tem um contrato com o Palmeiras, não sei se é de interesse do Palmeiras renovar, mas a minha opinião ao Newton seria um empréstimo para uma Série B, como foi com o Wesley. Aconteceu isso com o Wesley. O Wesley era um bom jogador, tinha recursos, mas ele ia estourar a idade antes de ele se desenvolver completamente. Uma Série B que ele fez, e fez bem feita, ele chegou aqui no Palmeiras como atleta profissional. Quando ele foi para o Vitória, ele não tinha condições de atuar na equipe profissional do Palmeiras quando ele foi emprestado. Mas quando ele volta, ele já volta de outra forma. Vejo como o Newton pode se pensar algo semelhante. Boa. Só para lembrar, então, Palmeiras no Sub-20 no Brasileirão tem um jogo na segunda-feira, dia 5 de julho. É clássico, no Allianz Parque, diante do Santos. Tá aí um bom desafio, um bom jogo para ver. Espero que as imagens do Allianz é mais fácil ver, né? Tem mais recursos ali. Então, que todos os palmeirenses na segunda-feira, se Deus quiser, após vitória contra o Sport no profissional, para que todo mundo em paz e de cabeça fria consiga acompanhar esse jogo aí diante do Santos para ver as novidades, as categorias de base do Palmeiras. Lembro de novo que você tem que deixar o seu like para o Crias do Amit, tem que se inscrever aqui, lá no nosso palestra do André Galassi e de toda a galera que por lá trabalha também. E agora os números da temporada, o Gabriel Silva, como o Tylon falou, tem aí o destaque no número de gols, não pôde atuar por conta de uma lesão. E eu quero ouvir o Léo sobre esse Marino Rinestrosa, que parece que tem pendências aí contratuais. O que vai acontecer com esse jogador? O Palmeiras pensa em tê-lo no seu elenco sub-20, contratá-lo mesmo? Então, saiu um burburinho a respeito disso, que ele poderia ir embora, que o América de Cali, como ele está emprestado ao Palmeiras até dezembro, que o América de Cali gostaria de tê-lo de volta, só que o Palmeiras tem interesse em ficar com o atleta até o final do contrato. Então, o Palmeiras conta com ele, está na seleção servindo a seleção sub-20, e ele é atleta do Palmeiras. É bem claro e taxativo nesse sentido. É um jogador muito interessante, é um jogador muito útil nesse momento do Palmeiras, que às vezes não é titular, mas quando entra e acaba dando um gás novo, um fôlego novo no time, que às vezes está até desgastado no segundo tempo. Mas, vendo uma perspectiva, acredito que ele fique no Palmeiras por um bom tempo. Muito bem, os números estiveram aí, eu agradeço demais a você que acompanhou até aqui, quero pedir as considerações finais, começando pelo Léo, que tenhamos aí mais edições, e em breve parece que vai ter até jogador da base dando entrevista aqui, que isso, hein, tá voando. Exato, quero agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro, tá assistindo esse segundo, que deixe seu like, nos ajude, é o like que nos move para continuar fazendo esse programa, deixe suas perguntas, em breve teremos um quadro especial respondendo perguntas sobre contrato, sobre possíveis contratações, e também teremos convidados. Em breve estamos conversando com o Kevin, que acabou de renovar contrato, falamos dele aqui no programa. Provavelmente teremos também o Arthur Itiro, treinador do Sub-17. Então, deixe seu like, nos ajude para que a gente continue fazendo programas e a gente possa trazer mais convidados para vocês. Muito bem, Tylon, obrigado mais uma vez, estamos juntos aí no Crias e que em breve a gente volte a falar da base e com vitórias, com desenvolvimento de atletas também, que é o mais importante. Exatamente, obrigado aos Léos novamente, ao André também por ter participado e contribuído bastante com o programa. Enfim, vamos acompanhando, a gente espera sempre que o torcedor possa assistir os jogos, né, que sempre
estão à disposição no site da Eleven Sports, agora é muito mais fácil também, os perfis da base do Palmeiras no Twitter e no Instagram. Vamos torcendo para que haja esse desenvolvimento, né? Vários já se destacando, mas vamos ter paciência que, sem dúvida nenhuma, vão ter mais frutos ainda rendendo ao longo da temporada, tanto na base quanto já em perspectiva do profissional. Boa, André, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho aí nas redes sociais e também no nosso palestra, que a gente continue com esse vínculo aqui. Espero ter você mais vezes no Amit. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, espero, quando vocês me chamarem, sempre vou estar aqui. Muito obrigado, sigam o nosso palestra, sigam o @André Galassi, muito conteúdo de categorias de base, profissional também, mas gosto mais de falar da base. Então é isso, gente, o projeto de vocês é sensacional, eu conversei com o Léo esses dias, a gente precisa disso nas categorias de base do Palmeiras, falar sobre, trazer conteúdos, vocês falaram de entrevistas com jogadores, membros da comissão técnica, isso é sensacional, esse espaço é único para os torcedores, para quem está lá dentro conseguir expor suas ideias à torcida, então isso é sensacional, muito mesmo de coração, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu mesmo, André. Uma honra ouvir isso de alguém que já acompanha a base há muito tempo e com muita qualidade. E você também pode deixar seu feedback aí nos comentários, deixe sua opinião. Qual gol foi o mais bonito, hein, da rodada? Teve um só no Sub-20, mas vários golaços no Sub-17. Nas próximas semanas voltamos com mais um Crias do Amit. Tamo junto, deixe seu like e até a próxima. Avante palestra!